Bem, hoje a gente vai trabalhar finalmente as curvas de transição. Esse assunto ele vai ser visto em duas aulas, na aula de hoje. Né? Hoje é a nossa última aula antes do recesso. Aqui já está o conteúdo, né? O material que eu estou postando no SIGA é das aulas 6 e 7, então já abrange o conteúdo da aula de hoje e da aula da pós-recesso. Hoje a gente vai tratar mais apropriadamente das características da curva de transição, os elementos que compõem essa curva, os pontos notáveis, né, a parte matemática de configuração da curva de transição. Na próxima aula, a gente vai estudar a utilização efetiva dela, os parâmetros que são amarrados para uso na curva de transição e um exemplo prático. Né? Hoje a gente vai ficar mais conceitualmente apresentando a curva de transição e os seus elementos definidores. Ok? Bem, então, curvas horizontais com transição. Por que eu coloquei com transição? Porque, na verdade, a gente tem dois tipos de curva horizontal. A curva horizontal simples, que vocês já aprenderam a dimensionar, e uma curva horizontal onde eu insiro esse outro elemento, que vai se associar à curva num trecho circular. Bem, quais são as vantagens da curva de transição? A grande vantagem, né, a maior delas, é a questão da gente evitar a descontinuidade de curvatura entre a tangente e a curva circular. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu tenho uma curva circular sem transição, vamos ver como é que ficaria aqui, por exemplo, um gráfico de força centrípeta. Aqui é a força centrípeta no eixo do Y. E aqui o percurso da estrada, tá? A distância. Eu tapei aqui de percurso, mas tendo como sendo o caminhamento da estrada, o estaqueamento. Então, digamos que eu tenho um trecho em tangente, não tem força centrífuga, né? Eu tenho, nesse caso aqui, força centrípeta igual a zero. Eu falo centrífuga depende do referencial, né? Se você está dentro do veículo, o que você sente agindo sobre o seu corpo é a força centrífuga. Né? Porque eu tenho, nesse caso, um observador não inercial. Se eu tenho um observador inercial, fora do veículo, né, ou parado, ou em movimento com velocidade constante, ele vai visualizar a força centrípeta. Enfim, quando eu saio da tangente, surge um raio de valor fixo, né, o raio da curva circular, com uma força centrípeta é igual a massa vezes V2 sobre esse raio. O que vai acontecer é que vai imediatamente, né, eu vou migrar de um patamar de força centrípeta zero para um valor qualquer de força centrípeta. É o meu FC aqui que acontece a partir de que ponto do PC, né? Então existe essa transição abrupta. Quando eu chegar lá no PT e volta a ter raio infinito, a força centrípeta some de novo. E eu volto aqui para um valor igual a zero. Então aqui seria o PT. O que nós vamos fazer com a curva de transição é implantar um trecho que vai fazer variar o raio da curva de mais infinito até o valor do raio circular. Certo? Então, ao invés de ter essa transição dessa forma, eu vou ter um ponto onde o raio deixa de ser infinito e esse raio começa a diminuir até chegar no raio circular. Então, a mesma forma, do outro lado da curva, antes de zerar completamente, eu vou fazer uma transição, uma mudança na força de atrito. Desculpe, na força centrípeta, porque eu estou diminuindo, eu estou aumentando a magnitude do raio até ele chegar no infinito e novamente a força centrípeta deixar de existir, tá? Então, a curva de transição ela vai promover essa transição aqui. Então, é vantajoso do ponto de vista da segurança e é vantajoso do ponto de vista do conforto para quem está trafegando na infraestrutura. Com essa variação, essa transição entre a tangente e o ponto de curvatura, né, de curva com raio constante, a gente vai ter como uma vantagem também associada a isso, a possibilidade de implantar a superelevação de uma forma
mais suave, tá? Eu vou implantar a superelevação, conseguindo fazer com que ela aumente à medida que vai se dar necessária a existência de um plano inclinado, ou seja, à medida que a força centrípeta for surgindo, eu vou implantando a superelevação. Não é o que acontece se não existir transição. Quando não tem essa transição, qual seria o... Né, se a gente fosse trabalhar ao pé da letra, o que é que seria necessário? Eu precisaria ter, a partir de PC, uma superelevação de 8%. Não tem como fazer isso instantaneamente, né? Seria um degrau na estrada. Então eu tenho que começar antes de PC. Normalmente se coloca 2/3 da superelevação antes do PC e 1/3 depois. O que é que isso representa? Representa eu ter superelevação onde não precisa, porque no trecho de tangente não tem força centrípeta, não tem essa necessidade de colocar uma superelevação para melhorar a condição de estabilidade, então ela vai existir onde ela não precisa, e no PC, que ela já para ela ter toda implantado, por exemplo, 6%, eu teria que ter 6% em PC, eu não vou ter. Eu vou ter implantado antes de PC até chegar a 4%, e a partir de PC eu giraria a plataforma para chegar a 6%. Tá? Então, em PC eu teria mais do que eu preciso antes e não teria o que eu preciso depois de PC. Tá? É um outro inconveniente. Com a transição, a gente pode implantar essa superelevação acompanhando a curva de transição e chegar no ponto de raio constante, né, de raio circular, com a superelevação toda implantada. Bem, a possibilidade de fazer uma variação contínua na aceleração centrípeta é isso que eu mostrei aqui. Tá? A aceleração centrípeta está aqui com essa mesma configuração dessa reta vermelha aqui, tá? Aumentando à medida que o raio sai do raio infinito para o RC. Antigamente, a gente, nos manuais, encontrava uma orientação de que raios deveriam ter transição, deveria implantar uma transição em curvas com raio menor do que 600 metros. Hoje, pelos benefícios que essa curva de transição proporciona, a gente já recomenda que se o raio for menor que 2.000, ela já deveria existir. Ok? Pela melhor condição de segurança, melhor condição de conforto. Ok? Então, sempre que possível, a gente vai sim trabalhar com a força, com a implantação de uma curva com transição. Bem, aqui eu tenho os elementos da curva de transição e eu vou desenhar aqui do lado o que você já conheceu de uma curva circular simples. O que nós tínhamos aqui, só recapitulando, eu tinha um ponto de interseção, continuo tendo ele lá, né? O prolongamento do ponto de interseção da primeira tangente com relação à segunda tangente, ou seja, a deflexão vai ser o próprio ângulo central da curva. Então eu tenho aqui pontos onde a curva vai começar e terminar, esse ângulo aqui, na verdade, vai ser o próprio ângulo central. O que eu tinha até então era um PI, que a gente aprendeu a calcular a tangente, que é essa distância daqui para cá, que separa PI do PC, ponto de curvatura, que também é simétrico, então, por outro lado, eu tenho uma distância T, tangente, que vai me separar do ponto de PC, desculpe, PT. Ponto de tangência. Que é onde termina a curva. E aqui eu tinha o meu raio circular. O que vai acontecer nessa curva com transição, isso aqui é o centro da minha curva, tá? É que esse centro da curva ele vai ser deslocado. Uma posição aqui abaixo, eu vou chamar de olinha. Aqui ele representado, ó. Essa distância entre os dois é o afastamento. E quando eu afasto esses dois pontos, eu vou manter o raio, tá? O raio é conservado. Eu não vou mudar o raio circular. Não é que eu vá descer isso aqui e aumentar o raio até PC, não. Eu vou afastar e o raio vai terminar antes de tangenciar, antes de chegar a PC, antes de cruzar a PC. E aí, com essa nova configuração, eu vou conseguir implantar uma nova curva, que não é a curva da circunferência, não é como estava aqui, uma curva de desenvolvimento circular. Não é mais isso. É uma outra configuração de curva que está aqui desenhada em azul, tá? Até que eu saia do raio infinito, né, o raio aqui no ponto de tangente é infinito, até ele chegar no meu RC, que seria esse mesmo raio aqui circular, com um tipo de curva diferente da curva circular. Eu vou ter um trecho em curva circular,
Ou seja, uma parte desse desenvolvimento vai existir ainda, tá? Dentro da curva circular. A gente vai ver que ele até pode nem existir, se a transição vier até a metade da curva e depois imediatamente ela voltar para a tangente, tá? Mas via de regra existe um trecho de desenvolvimento circular e depois eu faço uma outra curva. Normalmente nós trabalhamos com simetria também, como foi aqui, tá? Então a transição que vai existir antes de chegar no desenvolvimento vai ser a mesmo padrão de transição que vai existir depois que eu concluo o trecho de desenvolvimento circular. E aí eu volto a partir de RC até chegar no raio infinito. Tá? Esse elemento tangente vai ser substituído aqui por um parâmetro chamado tangente total, que vai ser a distância entre o PI até o ponto TS. Quem é o ponto TS? Ele seria o ponto que faz a fronteira entre a tangente, que é o raio infinito, e o início da curva de transição, que é essa curva que está aqui em azul. E aí esse TS marca esse limite. Eu vou ter, então, a partir dele, a transição, até chegar no ponto SC. Então, a curva com transição tem 4 pontos notáveis. Tem o TS, da tangente para transição. SC, quando acabou a transição, comecei o trecho com raio constante, trecho circular. Depois ele termina o trecho circular e começa uma nova transição para, dessa vez, fazer a transição do raio RC até o raio infinito de novo. E chegar no ponto ST. Tá? Então, esses 4 pontos são os 4 pontos notáveis da curva de transição. Com relação às estacas, de forma semelhante ao que a gente fez na curva circular simples, eu tenho a estaca do TS é PI menos TT, assim como a estaca do PC era PI menos T, e depois de encontrar o primeiro ponto notável, a gente veio por dentro da curva, não é isso? PT foi PC mais D. Nesse caso, eu vou vir aqui por dentro da trajetória da estrada. Então, quem vai ser SC? Vai ser a estaca de TS mais o LS, que é o comprimento da transição. Essa curva vai ter um comprimento. Depois, entre SC e CS, eu vou ter um trecho de desenvolvimento circular. Então, CS é igual a SC mais D. E, por último, ST é igual a CS mais um novo trecho de transição que tem a mesma extensão, LS. Ok? Então, aqui o que eu mencionei lá em cima está aqui embaixo. Ó, as respectivas estacas, como devem ser calculadas. Bem, aqui tem alguns parâmetros que podem ser visualizados também. O primeiro deles eu já comentei, que era o afastamento. Esse P é mais ou menos igual a YS sobre 4. Bem, mas eu preciso definir o que é o YS, e nós vamos daqui a pouco ver as equações que vão nos permitir calcular esses parâmetros. Mas o YS corresponde, se eu pegar aqui o ponto onde acaba a transição, que é esse ponto aqui, ó, SC, e se eu projetasse ele em coordenadas x, y, onde x fosse o eixo da própria tangente, então, a partir de TS, eu vou chamar de XS, essa distância aqui. Se eu pegar o SC para cá, projetar ele aqui em cima da tangente, pronto, XS é essa distância daqui, ó, daqui para cá. Isso aqui é o meu XS. É uma forma da gente amarrar a posição do fim da transição, tá? Lembra que eu tenho uma curva que nem é uma curva circular, é um outro padrão de curva. Como é que eu vou amarrar ela no campo? Se eu conhecer essa distância que vai do TS até a projeção desse ponto no eixo da tangente, essa distância é chamada de XS. E a distância daqui, né, até o ponto é chamada de YS. Tá? Então, seriam duas coordenadas retangulares, XS e YS, que amarrariam a posição do SC a partir do TS. De lá para cá, ó, de ST para lá, eu poderia fazer a mesma coisa, porque ela é simétrica. Tá? Então, a distância do ST até chegar no final da transição, no eixo X, aqui seguindo a tangente, é o meu XS. E esse afastamento do ponto com relação à tangente é o nosso YS, ok? Bem, então, YS é isso. Quem é o K? K vai ser a distância a partir de TS, que eu traçando uma perpendicular me leva até esse novo centro da curva. É uma coordenada que me dá a posição. Se eu descer aqui perpendicularmente, eu chego no centro da curva. XS eu já mostrei, e a tangente total é essa distância, que vai ser a referência que nós vamos usar para começar o estaqueamento.
eu amarro a posição do TS. Essa equação aqui nós vamos já mostrar de onde é que ela saiu. É só mesmo operações matemáticas e uso de trigonometria para a gente encontrar esses elementos. Bem, vamos então às curvas que são usadas para a transição. Existem três curvas principais que podem ser usadas: a clotoide ou espiral, a lemniscata e a parábola cúbica. Eu poderia usar qualquer uma das três para promover essa transição, sair do raio infinito e chegar no raio finito. Mas se a gente comparar as três, a mais vantajosa é a clotoide ou espiral, que é uma curva que vai permitir a gente fazer variar esse raio, seguindo algumas características. A primeira delas, a primeira vantagem de se trabalhar com a curva espiral, também chamada de clotoide, é o fato dela, se a gente pegar, por exemplo, um veículo e girar o volante do veículo numa velocidade constante, né, ele está pegando em velocidade constante, e eu girar o volante do veículo em velocidade constante, a trajetória que esse veículo vai desenvolver segue exatamente a trajetória descrita pela curva clotoide. Okay? Então, o movimento natural do veículo, quando ele vai fazer o giro para se inserir numa curva, se inscrever numa curva, vai ser naturalmente a própria configuração da curva clotoide, da espiral. Bem, a espiral ela é definida por uma equação. Na verdade, a espiral é uma família de curvas, tá? Onde cada uma delas é diferente pela sua constante. Essa constante ela retrata exatamente a relação entre L multiplicado pelo raio. Então, como essa constante é um valor fixo, à medida que eu aumento L, ou seja, eu aumento a extensão da transição, esse raio vai diminuindo, de forma que L vezes E é sempre uma constante. Ok? Então, essa é a equação da curva clotoide. E ela tem uma característica, se a gente, por exemplo, pensar uma semelhança com o próprio grau da curva. Por quê? Porque a espiral ela é uma curva cujo grau varia linearmente com o comprimento percorrido, ou seja, de forma proporcional à curvatura. Então, se eu colocar isso em forma de grau, eu posso dizer que o grau é igual a essa constante K, né? Na verdade seria uma constante K' vezes o comprimento da curva. Tá? Em vez de trabalhar com R, se eu trabalhasse com grau, né, eu teria essa outra equação aqui que mostra uma relação de proporcionalidade entre a espiral e a curvatura. Tá? Então, por essas razões, a curva clotoide ou espiral é a curva mais empregada e é a que a gente vai trabalhar, que vai usar naturalmente no projeto de uma curva com transição. Bem, aqui eu tenho um detalhamento da curva, tá? Então eu estou partindo do TS, aqui é o ponto onde acabou a tangente e iniciou a transição. Tá? Então, à medida que esse L aumenta, o raio que era infinito, né, aqui na tangente, ele passa a ter um valor limitado até que ele chega no valor de RC, ou seja, raio circular. Isso vai acontecer aonde? Quando eu chegar bem aqui no SC. Aqui eu vou ter o raio circular, que é o fim da transição. Então, essa constante, K, é esse R de tamanho elevado, multiplicado pela parcela de L. Esse L vai aumentando, esse R vai diminuindo, até que eu chego na condição RC vezes LS, ou seja, raio circular, que vai acontecer aonde? No comprimento final da transição. Tá? Então, a equação é essa, né? Eu tinha mostrado já, K igual a RC vezes LS. Bem, se eu for pensar em termos de ângulo da transição, aí eu vou voltar um pouquinho só para tentar ilustrar para vocês, que eu não comentei no slide inicial. Bem, o ângulo central, né, que estava aqui, ele é o mesmo ângulo que vai estar durante toda a curva. E aqui vai ser a mesma coisa. Esse ângulo central ele vai estar presente aqui ao longo da transição, desenvolvimento circular e transição. Tá? Como o comprimento das transições é o mesmo, as duas curvas de transição são iguais, elas vão ter uma parcela desse ângulo central, que nós vamos chamar de θ. Tá? θS é o ângulo que vai de TS até SC. Do outro lado, eu tenho o mesmo θS, que ele, que vai de CS até ST. Então, a divisão do ângulo central vai ser o seguinte: eu vou ter um θS durante a transição, depois eu tenho um desenvolvimento circular, que é onde acontece essa parte aqui
de desenvolvimento com raio constante. Depois eu volto a ter um θS. Tá? Isso aqui vai dar o meu ângulo central. Então, o ângulo central é 2θS mais desenvolvimento circular. Bem, se eu quiser, então, associar esse, determinar que valor é esse desse θ, né? O θ varia de 0 grau, lá no TI, no TS, e vai aumentando, aumentando, até chegar no RC, onde eu vou ter todo o θS, né? Todo o ângulo da transição. Qual a relação que eu posso estabelecer entre a transição e esse ângulo? Bem, se eu tiver aqui o raio da curva, a gente sabe que se eu estiver trabalhando com radianos, eu posso dizer que L é igual a R vezes θ, não é isso? Em radianos, a definição de radiano está associada a isso, né? Um radiano é um arco, tem um comprimento igual ao raio. Então, existe sempre essa relação do grau em radianos, né, do ângulo, desculpe, em radianos, ele é sempre igual ao comprimento do arco multiplicado pelo seu raio. E aí eu posso dizer isso aqui, ó, L é igual a Rθ, dl, né, se eu pegar uma pequena, diminuta parcela aqui do ângulo, eu posso dizer que dl é igual a R dθ, aí substituindo aqui o R pela constante dividido por L, tá? K2 é a constante, tá? Da curva de transição. Eu fico com dθ igual a L dl sobre K. Okay? Se eu integrar aqui nos dois lados, eu vou encontrar essa equação aqui, que é a equação que vai nos permitir calcular o θ, a partir do L e a partir da coletóide que está sendo usada, que vai ser, no caso, o RC vezes o L. Bem, para se chegar a um θ qualquer, eu vou ter o L, que é a distância, né, que eu já percorri. O θ corresponde a essa distância na curva ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio circular, vezes o LS. Né? LS é a transição toda. Então, para eu achar o θS, por exemplo, ou seja, o ângulo total da transição, em cima vai ser o L correspondente a esse θ, que é o próprio LS. É LS ao quadrado, e embaixo 2RC vezes LS. Aí isso aqui desaparece, né? A gente chega nessa equação que nos permite calcular o ângulo ΔS. O θS é o comprimento da transição dividido por 2 vezes o raio circular. Ok? Bem, eu posso também tentar estabelecer aqui, e isso vai ser muito útil para a locação da curva circular, da curva de transição, eu posso pensar aqui em termos de x, a projeção dessa distância aqui, né, essa distância L, ela pode ser amarrada ao valor do x e a um valor de y. Né? Tem esse ângulo θ aqui, ele pode ser trazido bem para cá, né, se eu pegar uma parcela bem pequena aqui do delta, é um dx aqui, para um pequeno dl, né, e um respectivo dθ, eu vou ter, portanto, um dx e um dy aqui, que vão representar aqui a posição desse dl. Tá? Bem, esse ângulo θ aqui, ele pode ser transportado para cá. Ok? E aí eu posso estabelecer a relação entre dl e dx, assim como dl e dy, em função desse θ. Aí eu posso dizer que o cosseno de θ é igual a dx sobre dl, assim como o seno de θ é dy sobre dl. Ok? E aí eu vou poder pegar, então, essa componente e trabalhar o dx em função do d cosseno de θ vezes dl. Bem, desenvolver isso aqui é fazer uso de uma série de potência, a série de Taylor, certo? E aí eu vou conseguir desenvolver essa integral até chegar no valor correspondente à coordenada x, dado uma determinada parcela da transição, e seus respectivos ângulos θ. Θ segunda potência, a quarta, a sexta. Tá? Que é a série completa, que não precisa trabalhar com mais do que duas. Né? Se a gente trabalhar com duas parcelas, já vai dar uma boa precisão. Da mesma forma, eu posso fazer isso de maneira análoga para o y. Tá? E aí eu desenvolvo a série de Taylor também,
e eu chego nessa equação. Essas duas equações, de x e de y, como eu disse, vão ser importantes para eu locar a curva de transição a partir de TS, até chegar no SC. Tá? Aqui são uma reprise das equações. E aqui a gente pode detalhar alguns desses elementos da transição. Então eu tenho, como eu tinha falado, ó, o K é a partir de TS, o ponto que se eu traçar uma perpendicular vai me trazer até o centro da curva. Tangente total é essa distância que traz, voltando do PI, o ponto onde termina a tangente e começa a transição. XS é a posição que me amarra YS, que é perpendicular aqui, tá? Me permite amarrar, estabelecer a posição de SC. E todos os pontos intermediários eu posso fazer uso dessa equação em série que a gente acabou de mostrar, para o X e para o Y. Aqui está a definição dos outros elementos. Aqui a deflexão da curva. Por sua vez, é o ângulo central, que vai ter duas componentes de transição e uma componente de desenvolvimento. Aqui é a distância entre o PI e o desenvolvimento circular da curva. Esse é. Tá? O P é o afastamento, né, que é o quanto eu me afastei aqui com relação... Ele não está mostrado aqui, mas o P seria o afastamento com relação ao centro original da curva sem transição. Tá? Ele está aqui, ó, o afastamento da curva circular. Ele só não está na nossa figura aqui em cima. Acho que eu mostrei todos os elementos que estão na figura. Aqui a gente já tinha visto. E aqui as equações. Tá? Eu mostrei há pouco, né? O θS, o XS, o YS. Essas demais aqui, o K e o P, eles vão ser importantes porque eles entram na composição da tangente total. Tá? E aí, se vocês quiserem ver essas equações, elas estão aqui. É só trigonometria, tá? Onde eu tenho aqui o K, o XS, o YS, e a partir desses ângulos e das funções seno e cosseno, a gente consegue compor aqui a tangente total que está aqui em cima. Que vai ser, na verdade, o ponto de referência para a gente começar o estaqueamento a partir de TS. Tá? Então, aqui está o desenvolvimento dessas equações. Bem, aqui no nosso exemplo, seguindo aqui, a ordem que vocês vão seguir para fazer os cálculos é essa. Tá? Porque a partir de θS, eu calculo, né, com θS e LS, eu vou calcular XS. Né? Faltou só explicar aqui o comecinho, porque isso aqui na verdade, o assunto da aula da semana que vem. Como é que eu defini esse LS? Nós vamos escolher um comprimento para transição. Tá? Existem 3 critérios. E a gente vai fazer a escolha em função desses critérios. Com a definição desse LS e da definição de um RC, o RC vai vir de onde? A gente viu como é que calcula raio mínimo. E a gente também viu o cálculo do R pelo método da Asto, que é o que a gente vai usar. Normalmente, o que é que se faz? A gente calcula o raio mínimo para saber realmente, não pode ser menor do que isso, mas vai buscar no método da Asto o raio. Então, vocês lembram lá, eu tenho aquele ábacozinho onde eu tenho para cada faixa de velocidade, né, qual seria, né, eu tenho aqui a superelevação que eu vou escolher, que está entre 2, né, que ele começa aqui com 2%, está entre 2 e o valor máximo da categoria de rodovia. Por exemplo, se for 8%, aqui em cima vai até 8%. Tá? Então, digamos que vai até 8%. Aí eu escolho, por exemplo, 6%, vejo qual é a minha curva de velocidade e ploto aqui qual é o grau da curva. Com o grau da curva, eu transformo o grau em raio, né, onde o raio é igual a 1146 dividido pelo grau da curva. Né? Encontrei o raio, né? A gente normalmente arredonda esse raio para um múltiplo de 5 superior, e está aí definido o raio circular da curva, que vai ser usado aqui nessa equação. Então, em função do LS e do raio circular, que é projetado, a gente sabe qual vai ser o θS. Ou seja, o ângulo da transição. Bem, existe um ângulo central que vai ser subtraído dos 2 θS, né, que são as duas transições, e o que sobrar daí vai ser o ângulo do desenvolvimento circular. O que sobrar. Ok?
Bem, com esse LS e esse RC, calculei θS, calculei XS e YS. Com isso, calculei o parâmetro K e o parâmetro P. Esses dois parâmetros entram para o cálculo da tangente total. Eu amarro a posição do TS. Com o TS e o LS, eu calculo o SC. Bem, aí agora faltou o quê? Saber o tamanho do desenvolvimento. Bem, eu já sei qual é o ângulo que sobrou. Esse ângulo aqui, eu até eu marquei aqui, ó, esse ângulo θS, ele está sempre em radianos, né? Porque foi aquela nossa definição lá. Eu multipliquei o raio pelo arco e disse que isso era o próprio θS. Então, aquele ângulo está em radianos. Então, se eu pegar esse ângulo aqui que sobrou, do ângulo central, multiplicar pelo raio circular, eu vou encontrar o desenvolvimento circular. Então, está aqui ele, ó. O desenvolvimento circular vai ser o ângulo que sobrou, né, que é o ângulo central menos 2θs, vezes o raio circular. E aí, com o desenvolvimento circular, eu calculo o CS, a estaca do CS, depois eu somo a nova transição, LS, e encontro a estaca do ST. E cheguei na tangente, cheguei no final da curva de transição. Tá, então é importante fazer essa sequência de cálculos para a gente, a partir do ponto, né, a partir da definição de um ângulo θS, eu chegar até o final e amarrar a posição dos pontos notáveis da curva. Ok? Bem, ficou faltando a gente discutir um pouquinho essa questão do afastamento. Tá? Existem 3 métodos para a gente promover o afastamento. Esse afastamento é importante por quê? Porque é esse afastamento das tangentes que vai deixar um espaço para que eu introduza uma curva de transição, que o raio varia do infinito até o raio circular, depois tem um trecho de desenvolvimento circular, e depois eu faço o caminho inverso. Então, vai ser importante promover, vai ser necessário, na verdade, promover esse afastamento. Existem 3 métodos que podem ser utilizados para se promover esse afastamento. O primeiro deles, que está mostrado aqui, é o método do centro conservado. Eu não mudaria a posição O. O que eu mostrei para vocês foi o último, que é o que normalmente se usa. Mas vamos ver os outros 3. E por que a gente vai usar só o último? Nesse caso aqui, eu não mexeria na posição no centro da curva. Eu alteraria o raio. Em vez de trabalhar com o raio RC, eu ia mudar para um raio RC menos P. O afastamento sairia daqui, o raio diminuiria. Então, eu me afastaria da tangente pela diminuição do raio. Qual é a desvantagem disso? Bem, eu estou projetando uma curva com um raio, que é o raio circular. Por que é que na hora de implantar eu vou mudar esse raio? Eu vou trabalhar com valor menor do que o raio calculado, projetado, consideradas aí as características de escorregamento, tombamento. Então, nós vamos daqui a pouco terminar a aula e é importante vocês lembrarem desse conceito para a gente começar a discussão daqui na próxima aula, tá? Então, por que eu não vou fazer isso? Porque vai interferir em todo o projeto. Né? O raio que eu efetivamente implantei não é. Então, as condições de visibilidade, de estabilidade, ao escorregamento, tudo isso foi pensado para um dado raio circular, né? A condição de conforto, né? O que o método da ASTO estabeleceu, né? Não faria muito sentido agora eu ir mexer nesse raio. A outra forma de se gerar esse afastamento seria manter o raio e manter o centro. Só que para manter o raio e manter o centro, eu vou precisar mexer no PI, no ponto de interseção. Eu estou afastando ele. Tá? Estou tirando ele da posição dele e afastando ele para cima. Qual o problema disso? Meu amigo, se eu mexer nas tangentes, eu vou mexer inclusive na posição das outras curvas. Né? Eu estou mexendo em 2 PIs adjacentes a esse. Tá? Então é complicado você fazer esse tipo de alteração. Você vai mexer no eixo da estrada, gera uma série de repercussões. Então, também não é o método mais adequado. E aí a gente cai exatamente no método que se usa, que é o método do raio conservado. Eu mantenho o raio, eu não mexo nas tangentes, eu só faço deslocar o centro do raio um determinado afastamento, que é esse P aqui. Ok? E preservo a posição dos PIs, preservo o raio da curva, conforme projetado, e aí é o que a gente fez até agora, né? E é esse o padrão que se segue no processo de implantação de uma curva de transição, uma curva com transição. Ok?
Pessoal, isso que a gente viu hoje na aula consiste no capítulo 4 do livro do professor Pimenta. Tá? A gente deu uma passeada lá no capítulo 5 e 6, voltamos para o capítulo 4, depois nós vamos para o capítulo 7, capítulo 8 e vai encerrar o conteúdo na parte de projeto geométrico. Como eu falei, a gente vai usar todos os capítulos do livro, com exceção do 8º. Na verdade, o 8º vai ser um capítulo que vocês vão trabalhar com o professor Heber, porque já é a parte de terraplanagem. E o capítulo 9 são exercícios que vocês podem resolver. Né? Recomendo que tentem ver os exercícios resolvidos e tentem resolver os propostos. A resposta está lá, então fica fácil de vocês verificarem se estão conseguindo chegar na resposta correta, na resolução correta. Okay? E aí, na próxima aula, depois do recesso, a gente começa desse ponto aqui, onde nós vamos estudar qual vai ser o valor da transição, o comprimento da transição, e em função disso, a gente vai dimensionar, fazer alguns exercícios aqui, alguns exemplos práticos de dimensionamento de uma curva de transição. Aí nós vamos entrar nessas equações e fazer passo a passo, a partir da definição do LS, a gente calcula todos os outros parâmetros e amarra a posição da curva com transição, vê a parte de locação da curva de transição, e aí é o último elemento da concordância horizontal da curva, né, do projeto da estrada. Depois disso, a gente vai partir para transição, para concordância vertical, ok?